tá? Para ter uma leitura participativa. Glória a Deus. Nós vamos ler o Salmo de número 25. Amém. Glória a Deus. Aqui o título do Salmo, na minha Bíblia, às vezes tem alguma Bíblia que o título pode ser diferente, outra tradução. Aqui o salmista Davi, ele faz uma oração por orientação e direção. Ele ora esse Salmo 25, ele pede a Deus uma orientação e pede a Deus uma direção. E não é diferente para nós, né? Ai de nós se nós não estivéssemos aqui na oração pedindo a Deus uma orientação todo dia, né? E uma orientação, né? Então vamos lá, eu vou ler um versículo e as irmãs lêem o seguinte, e depois a gente vai aqui dar uma olhadinha nesse salmo, em alguns versículos aqui, que, sabe, às vezes até nos dá uma força, uma graça e umas apertadinhas, né? Louvado seja Deus. O verso 1 diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque só sei que há pecado. Não te lembres do pecado da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, ele te ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em retidão, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam os seus conceitos e os seus testemunhos. Ó, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o nome que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que temem, e ele fará a ver o seu conceito. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para o meu e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando, e me aborrece com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me, não me deixes confundir, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Glória a Deus. Redime, ó Deus, a Israel. Olha há quantos anos essa palavra foi escrita, e hoje, esse último versículo aqui, irmãos, se a gente fosse parar um pouco e meditar a situação de Israel hoje, fosse meditar a situação que Israel está passando hoje, olha o que nós lemos aqui. Vamos ler o último, que a irmã falou, todo mundo junto, 1, 2, 3. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias.
Olha que palavra. Israel está precisando da nossa oração, tá ou não está? Israel está precisando de mais. Olha o que está acontecendo. Agora, Deus me fez, sabe, voltar nessa palavra aqui agora e lembrar. Naquele tempo, ó, quantos anos que foi escrita essa palavra, né? Que os escritores escreveram esses salmos de Davi, e ele já estava orando para que houvesse remissão em Israel, para que Deus abençoasse Israel, para que Deus estendesse a mão sobre Israel. E hoje, nesse salmo aqui, nós estamos orando. Amém, Jesus. Para quê? Para que Deus tenha misericórdia de Israel, né? E feliz é a nação que se une a essa nação que Deus salvou, que Deus teve para ele, que Deus tirou para ele, escolheu para ele. Israel é a nação escolhida. Oh, glória a Deus. Então vamos lá, que Deus possa nessa manhã abençoar, que Deus possa estender as mãos, que Deus possa se fazer presente aqui nessa manhã, que essa palavra que a gente vai explorar aqui um pouquinho, possa falar no nosso coração, que Deus através desse salmo que quando eu cheguei aqui, a irmã Salviana falou assim, irmã Marine, você pode trazer a palavra que eu vou sair e tal, a missionária está viajando. Aí eu lembrei, né, dos propósitos, falei sim. Então, que Deus possa estar falando aqui, irmão, através disso. Louvado seja Deus. Que Deus possa falar no meu coração, através dessa palavra, desse Salmo 25, que parece que foi essa semana eu abri aqui e vi o verso 15. E esse verso 15, ele falou muito ao meu coração. E hoje nós vamos meditar um pouquinho aqui dessa palavra. Louvado seja Deus. O salmista, ele orava aqui, nesse pedacinho, nesse trecho, nesse cântico dele, nessa oração dele, porque o salmo todos são cânticos. Davi orava cantando, né? Ele fazia aquele cântico, fazia aquele texto e fazia ali aquele hino e louvava a Deus. E aqui nesse 25, ele pedia a Deus direção, ele pedia a Deus orientação, né? Porque eu creio que ele estava em aperto. Eu creio que ele estava passando momentos difíceis. Davi não teve só aquela vida de rei, aquela vida gostosa de vestir vestes reais e ficar no trono todo bonito. Não! Eu acho que pouco foi o momento de glória de Davi, porque a gente vê o sofrimento, sabe? As lutas de Davi, as guerras que ele enfrentava, os inimigos que ele enfrentava, sabe? Tanta coisa que vinha para Davi. Eu acho que os momentos de glória de Davi foi bem menos do que os momentos de luta. Então aqui nesse salmo, ele pedia a Deus orientação. Ele pedia a Deus que desse direção para ele. O que ele precisava de fazer, qual decisão que ele precisava de tomar. Irmãs, a gente olhando aqui, a gente vê que Davi estava angustiado. Teve momentos que ele falou para Deus, Senhor, tira a angústia do meu coração. Eu sei que todos nós já passamos momentos de angústia, assim, de não saber o que fazer daqui a pouco, não é nem amanhã. O que fazer daqui a pouco? Que direção toma? Sabe, que solução vai ter para a sua vida? Louvado seja Deus. Ele começa assim. Primeira coisa, ele colocou assim, a ti, Senhor, levanta a minha alma. Glória a Deus. Irmãos, é difícil. Na hora da angústia, na hora do desespero que bate assim, sabe? Que a luta está tão grande, aí você fala, Senhor, eu te louvo, te exalto, te bendigo, te glorifico. Às vezes é pesado, né? Porque você já quer o socorro. Você já quer logo ali que Deus já te resolva. Já te aponta assim, não, você vai fazer isso, ou você vai fazer isso. Mas não, quantas vezes, mas a nossa cabeça fica obscura, sabe assim? Você não vê saída. Mas o salmista começou, Senhor, eu levanto a minha alma. Porque ele sabia, o Davi sabia, assim, sabe como 2 mais 2 é 4? Ele sabia que Deus ia dar o auxílio para ele. Mas mesmo sabendo que Deus é o nosso auxílio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia, nós às vezes vacilamos e não confiamos. Louvado seja Deus. Deus meu, em ti confio, não me deixe confundido e nem deixe que os meus inimigos triunfem.
Não, Senhor, não deixa não. Estão me perseguindo, estão vindo aqui, estão atacando Israel, estão atacando o meu governo, estão atacando o meu povo, Senhor, mas não deixa eles triunfar não. Mesmo que ataca, mas nós somos mais que vencedores. Eu creio que Davi falava para Deus. Glória a Deus. Nós não estamos isentos de passar o que Davi passou aqui não. Você não está isenta não, eu não estou isenta não. De dormir naquele aperto, naquela angústia. Senhor, como é que vai ser amanhã? Senhor, como é que vai ser o dia de amanhã? Eu creio que Davi aqui, ele estava... Só que ele falou, Deus, mas o Senhor não deixa os meus inimigos triunfar. O Senhor não deixa aquele invejoso da minha vida, porque eu peguei um cargo na igreja, o Senhor não deixa que ele venha triunfar sobre mim, não. Irmão, acontece. Aí você fica, sabe, aquela pessoa te persegue, sabe, querendo puxar o seu tapete, porque isso não adianta esconder. Não adianta esconder, porque tem aquele que quer só puxar o seu tapete, quando você pá, ele vaza fora. Área mais, show de carabachéria. Louvado seja Deus. E Davi orou e pediu a misericórdia de Deus. Agora ele fala assim, ó, mas na verdade, Senhor, eu sei, eu creio no Senhor, aleluia, que não serão confundidos aquele que espera em ti. Aleluia. Ele estava aflito? Estava, mas ele confiou. Senhor, na verdade, aqueles que confiam no Senhor não são confundidos, não. Pode passar tribulação, pode passar o que passar, mas eles não serão confundidos. Ele tinha certeza que ele ia ter vitória, mas ele estava com medo. Ele estava angustiado. Como é que vai fazer amanhã, né, Mangleide? Aleluia. E amanhã, Senhor, como é que vai ser? Mas ele confiava. Glória a Deus. Não serão confundidos os que... na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, os que confiam em ti. Confundidos serão quem? Os que transgridem, os que perseguem, os que têm inveja, sem causa. Acontece? E muito. Acontece muito da pessoa ser confundida, ser confrontado, sabe, ser perseguido, por nada, né? Vamos lá que o tempo já passou. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina as tuas veredas. Caminho, vereda é uma coisa só? Não, tem uma diferençazinha, né? Senão não estaria aqui. Faz-me conhecer a tua vereda. Faz me conhecer quando eu estiver naquele caminho bem apertado, sem eu saber. Vereda, que eu já vi falar, vereda, é aquele trieiro de gado assim, sabe? Onde é uma vereda, é um caminhozinho estreito. E o caminho, é uma estradona aí, é um caminho, é bem largo, né? E a vereda? É um caminhozinho bem estreitinho que você passa, um capim tá daqui, outro daqui, você tropeça daqui. São as veredas, aquele caminhozinho estreito. Faz-me entender, faz-me conhecer as tuas veredas. Por onde o Senhor quer que eu passo? Eu hoje estou caminhando numa vereda, o caminho não está largo, está estreito, está difícil, está ruim para passar. Me faz conhecer o teu caminho, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, vamos para frente que as horas já passou. Olha aqui o 7, eu achei muito interessante. Não te lembras do pecado da minha mocidade. A hora que eu ajoelhei ali, eu abri, né? E falei, mas por que Davi falou do pecado da mocidade? Porque é a época, irmãos, que os hormônios estão aflorados, que você às vezes faz coisa pela emoção, né? Agora pá, pequei, meu Deus, né? Aí, nossa, pequei, meu Deus, eu não podia fazer. Mas está aflorado, você está, sabe, no auge, sabe? Tudo está bom, tudo está gostoso, tudo está lindo, tudo está maravilhoso. Mas lá na frente ele falou, Senhor, não lembra aquele pecado que eu pecava contra ti, porque, pelas minhas emoções? Aleluia. Você já lembrou de pedir perdão a Deus pelos pecados passados? Às vezes, não, pecou, acabou, pronto. Não, às vezes vem na nossa mente. Às vezes vem para a gente pedir perdão por algo que a gente fez, porque, sabe, deu um lápis e você, ponto. Aí Davi pediu perdão, Senhor, não te lembre do pecado da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra de mim, por tua bondade. Ô, irmão, olha aqui. Ele sabia que só por ele mesmo ele não ia ter graça de ser perdoado. Mas a misericórdia do Senhor, como eu falei bem no início, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É a causa de você estar aqui hoje.
Acha que se não fosse a misericórdia do Senhor, eu estaria aqui? Nunca! Amai de carabachéria. Nunca. Louvado seja Deus. Mas assim, sabe, a gente às vezes emociona de olhar para dentro da gente e ver que a gente está tendo uma oportunidade dessa aqui. A hora que eu estava ajoelhada, Deus colocou um verso no meu coração, um versículo que fala assim: a humildade vai na frente da honra. Não estou aqui falando que eu sou humilde, que eu não sou. Mas assim, irmãos, às vezes eu estou aqui por quê? Porque Deus teve misericórdia. Aleluia. Não é porque Maria não merece estar aqui, não. Nunca, nunca, nunca. Mas é um Deus misericordioso. Eita! Se não fosse essa misericórdia de Deus, se não fosse essa misericórdia de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, aonde estaria nós hoje? Glória a Deus. Vamos lá. Ao 10. Não vamos falar versículo por versículo, porque o tempo já passou. Ó. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Todo caminho de Deus é misericórdia e verdade. Glória a Deus. Para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Todo o caminho do Senhor, mas para quem? Tem uma exceção. Tem uma exceção. Não é para dar lavonte, como diz a história, não é para quem chegar. Não. O salmista Davi falou todas as veredas, todos os caminhos, né? Toda a lei do Senhor, né? São misericórdia e verdade. Para aqueles que guardam a sua aliança e o seu testemunho. Tem que ter uma diferença. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que a graça do Senhor vai. Não, mas Deus é misericordioso. É, claro que é. Mas eu preciso de alguma coisa. Eu não posso viver dissoluto de qualquer jeito e a misericórdia do Senhor está ali. Eu estou pecando, e a misericórdia do Senhor está ali. Para aqueles que guardam os seus testemunhos. Glória a Deus, porque por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois a minha iniquidade é grande. Olha aqui, por amor do seu nome, Senhor. Não é não é por mim, não, Senhor. Não é porque eu sou, não. É pela tua misericórdia. A minha iniquidade é grande. A minha iniquidade ultrapassa. Se não é a tua misericórdia, Senhor, ó, o que será de mim? O que seria de mim? Louvado seja Deus. Vamos ao 14. O segredo do Senhor. Oh, glória. Olha, eu também marquei isso aqui, porque o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. E ele lhe mostrará a sua aliança. Quando falou segredo, Deus tem segredo? Tem. Tem. Eu falo aqui que Deus tem segredo, porque eu já vi alguém pregar isso, sabe? E Deus tem segredo com cada um. Por que Deus tem segredo? Você olha para você, mas por que aquela fulana? Porque Deus tem um segredinho com ela. Deus não usa com você igual usa comigo. Deus não age com você igual age comigo. Por que uns desenvolvem e outros não? Por que uns levantam lá do pó? Aquela mulher era tão... misericórdia, aquela mulher era uma lástima na sociedade. Deus tinha um segredinho com ela. Aramai de carabachere, aleluia. Deus tem. Olha aqui, irmãos. O salmista falando. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhe mostrará a sua aliança. Glória a Deus, Deus tem um segredo, Deus levanta do pó, Deus tira da cinza, Deus tira, sabe, lá do pecado, lá jogado lá nas traças, como diz o outro, né? Jogado para as traças, jogado para as cobras, mas Deus levanta. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Deus levanta e põe no meio dos deles. Ai, me lembrei do negócio aqui. Eu vou falar rapidinho. Quando, não sei nem se vai soar bem, mas quando eu conheci o Giovanni, conheci ele desde a adolescência, e aí depois casei, fui embora e tal, aí quando ele começou a se interessar, né, eu separei e tudo, aí um dia eu trabalhava na padaria na Quissabu, ele chegou lá, aí nós conversando, ele falou assim, aí ele falou assim, não, eu estou jogado para as cobras.
Aí eu falei para ele assim, que é isso? Você é o homem que toda mulher queria ter. Irmão do céu, aquela hora que eu falei isso, mãe, eu quase caí. Falei, misericórdia, meu Deus. Eu me lembrei disso aqui. Aí assim, por quê? Eu estou jogado para as cobras. Eu lembrei disso. Deus levanta quem está jogado para as cobras e põe no meio dos grandes. Eu me lembrei disso. Aí eu falei aquilo, falei, mas acho que foi uma coisa de Deus, assim, para haver um interesse, sei lá o quê. E o que acontece? Deus tira aquele que está lá no pó. Amém. Aquela irmã que acha que não tem mais jeito, né? Aquela prostituta, vamos dizer assim, que não tem mais saída para ela. Aquela que está lá, Deus vai lá, não, eu tenho um segredo com você. Arabaxaia! Eu tenho um segredo. Eu estou falando isso porque hoje Deus teve misericórdia, né? Através disso, tirou ele de lá da bebedeira, de lá, sabe? Ele tava bem assim, já bem aprofundado no mundo, que não tinha mais jeito. Mas Deus pegou aquele jogado para as cobras e trouxe para a casa dele. Olha o segredo de Deus, aleluia! Glória a Jesus, através de uma palavra assim, sabe? Deus tem segredo. Deus tem segredo. Glória a Deus. Eu estou olhando para o rosto de cada uma aqui. Deus tem um segredo com cada um de vocês. Arabai de carabaxéria. Às vezes você está na madrugada orando, sem saber qual saída tomar. Sem saber o que fazer, sabe? Com aquele filho, sabe? Com aquele vizinho, sei lá o quê. Com o seu problema. Com a sua mudança. O que eu vou fazer, Jesus? É, irmã Tânia. Às vezes eu sei que você já passou um momento assim, sem saber o que eu vou fazer. Mas Deus tem um segredo. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus, já estou terminando. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Os meus olhos estão continuamente. Davi aqui não falou que esporádico eu vou olhar para Deus. Lá no meio da semana eu vou lá olhar para Deus. Não, o que é continuamente? É uma coisa que não separa, né? Vai, não dá não, é continuamente. É, seguir sem intervalos, sem dar um tempo, vou dar um tempo na minha fé. Não, eu vou dar um tempo de ir na igreja. Não, eu vou dar um tempo. Não, glória a Deus. Não dá um tempo não, porque os meus olhos estarão continuamente, ou estão continuamente. Não pisca, nem pisca, né? Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Por quê? Para quê? Que o salmista falou que os olhos dele estariam continuamente no Senhor. Para que o Senhor livrasse o pé dele da rede. O que é isso? Ele tropeçar e cair. O salmo lá fala, Deus te livrará do laço do passarinheiro. O passarinheiro que quer pegar um passarinheiro, põe uma redinha bem transparente lá na árvore. Né? Aquela redinha que quase você nem vê, parece uma terrinha de aranha, bem... O passarinho vem, pega os prezinhos ali, acabou, adeus. E assim, é o que o Davi falou assim, Deus vai livrar o meu pé da rede, porque eu estou continuamente. Se eu estiver olhando para Deus, eu posso pisar, eu posso até correr, mas eu estou olhando, eu estou com o meu olho aberto, eu estou ligado no Senhor. Glória a Deus, irmãos, já Deus abençoe, já passou de hora, Jesus amado. Que Deus abençoe, que essa palavra possa falar ao meu, ao seu, ao nosso coração. Desculpe aí que eu já passei da hora.